meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Sou Jairo Silva, missionário aqui do nosso canal de evangelização Moriá. Estou chegando para mais um Santo do Dia. Estou chegando para a gente esmiuçar mais um grande exemplo que temos dentro da nossa igreja, mais um grande exemplo de santidade que nós temos dentro da nossa igreja católica. Temos um chamado sobre nós, vocês sabem disso, né? Sede santos como vosso Pai é santo. O próprio Deus nos diz isso. O próprio Deus nos chama a essa realidade pela Sagrada Escritura. Temos um desígnio sobre nós. E esses homens e mulheres que nós diariamente conferimos aqui nesse quadro santo do dia, nos motiva, verdade ou não é? Nos dão exemplo do caminho a trilhar para conseguirmos responder com um sim vigoroso e valoroso a esse chamado que o Senhor nos faz. Hoje, nesse dia 7 de agosto, nós celebramos a vida de Santa Afra e suas companheiras, elas que foram mártires no século IV. Minha gente, Afra era uma jovem pagã de costumes levianos, que vivia com sua mãe, Hilda, e 3 criadas. Criadas essas que tinham o nome de Digna, Eunômia e Euprépia. Orientada por sua mãe, Afra gostava de prestar culto e render homenagem a Deus Vênus, uma das muitas deusas pagãs da época. Porém, o que ela não poderia prever é que seria tocada pela fé cristã. Isso ocorreu, meu irmão e minha irmã, quando ela descobriu que os 2 desconhecidos que estavam a essa altura hospedados em sua casa eram o bispo Narciso e o diácono Félix. Essa época era o ano de 304. O imperador Diocleciano impunha uma severa perseguição aos cristãos. E esse foi o motivo que levou Narciso e Félix a fugirem da fúria sangrenta que assolava toda a Espanha, indo parar em Asgirburgo, na Baviera. Foi aí que eles foram acolhidos na residência da mãe de Afra, que, pasmem, a mãe de Afra nunca os tinha visto, mas mesmo assim o acolheu. Com certeza já era Deus movimentando para que as coisas dessem certo, verdade ou não é? Aconteceu que na hora de uma das refeições, os 2 começaram uma oração que chamou a atenção das 2 naquele momento. E também, não só das 2, de Afra e sua mãe, mas também das criadas que estavam ali presentes. Foi então que descobriram que os hóspedes eram cristãos e um deles era um bispo da Igreja Católica. Afra ficou a princípio muito confusa com os seus hóspedes cristãos, mas depois, tomada pela força do alto, caiu ao pé do bispo e confessou todos os seus pecados. O bispo percebera que Afra estava realmente arrependida, movida pela força do alto. O bispo percebeu que naquele momento, por uma ação divina, a alma dela clamava mesmo pelo perdão do Senhor. E ele, claro, imediatamente resolveu absolvê-la. Mas ele a advertiu que ela buscasse uma orientação cristã e fosse batizada no cristianismo. Eu vou dizer para vocês, ela não só se converteu, como ainda levou sua mãe e as suas empregadas a fazerem o mesmo. Também decidiu ela ajudar Narciso e Félix a continuarem sua fuga, despistando os soldados do imperador sempre que eles chegavam perto dos homens de Deus. Gente, entretanto,
Afra foi traída e denunciada às autoridades pagãs. Foi presa. E nessa oportunidade, os comandantes pagãos ofereceu para ela perdão e liberdade. Mas para isso, ela teria que renunciar ao cristianismo. Afra, porém, negou-se e confirmou a sua fé em Jesus Cristo. Foi então levada para a ilha de Lestes, onde a despiram, amarraram-no em um poste e depois a queimaram viva. A mesma situação, tempos depois, aconteceu com sua mãe e as suas companheiras. As que seguiram o caminho de Afra, se convertendo, tinham ido rezar a sepultura de Afra, quando foram percebidas pelos soldados do imperador. Hilda, a exemplo de sua filha Afra, meu irmão, minha irmã, recusou-se a abandonar a fé cristã, sendo acompanhada na decisão das suas 3 empregadas, das suas 3 criadas. Todas morreram, meu irmão, minha irmã. Todas morreram, minha gente, queimadas vivas, ali mesmo, junto ao túmulo da Marte Afra. Minha gente, essa é uma das mais antigas tradições do povo alemão, que venera Santa Afra como padroeira da cidade de Augsburgo, desde a mais tenra antiguidade, e que teve o seu culto autorizado pela Igreja somente em 1064. A festa de Santa Afra e suas companheiras acontece no dia 7 de agosto, embora em outras localidades aconteça em outros dias. Minha gente, que exemplo, né? Que o Espírito Santo nos ajude a reafirmarmos a nossa fé. Ainda hoje em dia, em alguns países, padres, freiras, religiosos são mortos por reafirmarem, por não negarem a fé em Cristo Jesus. Dá até vergonha, né, meu irmão, minha irmã? Porque nós aqui temos uma liberdade de expressar a nossa fé, o nosso cristianismo. Mas às vezes, por coisas insignificantes, nós negamos a fé que trazemos no nosso coração, com posturas, com comportamentos, com falas, com comportamentos que não são dignos das pessoas de Cristo. Que o Espírito Santo, pela intercessão de Santa Afra e as suas companheiras, nós consigamos, meu irmão, minha irmã, custe o que nos custar, seja uma posição social, seja amizades, custe o que nos custar, nós possamos reafirmar sempre a nossa fé católica, nós possamos expressar, proclamar que somos cristãos, filhos de Deus. Graça e paz, meu beijo. Santa Afra e suas companheiras roguem por cada um de nós.